Aleluias. Glória a Deus. Pergunta para o irmão que está do seu lado, aquele irmão que dá glória a Deus veio aí? Aleluias. Glória a Deus. Aquele irmão que dá glória a Deus sou eu. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já tinha dito, meus amados, é motivo de alegria poder estar reunido mais uma vez, poder louvar o nome do Senhor. Fiquei ausente durante um tempo por causa do horário do trabalho, mas as orações dos irmãos e a misericórdia de Deus nos trouxe de volta para estar cultuando a Deus. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de poder estar ministrando a palavra, falando algo aqui da parte do Senhor. Mas se estivesse junto com os irmãos aí nos bancos, a alegria é a mesma. Porque o nosso Deus, Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Abra sua Bíblia, por favor, meus amados, no livro de Efésios 5. Santo é seu nome, Senhor maravilhoso. A ti a honra, Senhor, a glória e o louvor. Amém? Efésios 5, no versículo de número 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo sujeitai aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Aleluias. Louvado seja Deus. Meus amados, eu intitulei essa mensagem de hoje, Ser igual ao Senhor Jesus. Quando estava fora aqui dos irmãos, do convívio dos irmãos, o Senhor já tinha colocado esta mensagem no meu coração, já falei algumas vezes sobre isso, mas o Senhor impulsionou o meu coração a estar falando mais uma vez, em sermos igual ao Senhor Jesus. A importância de sermos igual ao Senhor Jesus. E aqui, lendo esses textos da palavra de Deus no livro de Efésios, nós vemos o Senhor chamando para nós sermos igual ao Senhor Jesus. Chama o marido para ser igual ao Senhor Jesus para sua esposa. E chama também a esposa para ser igual ao Senhor Jesus. E se nós lemos depois nos versículos abaixo, no versículo 6, vamos dar uma lida, meus amados, no capítulo 6, por favor. Efésios 6. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém? Então nós vemos, meus amados, o plano de Deus para a família sendo completo ali.
O apóstolo Paulo, ele trazendo este ensinamento e dizendo, olha, para o marido, ame a sua mulher e seja igual ao Senhor Jesus Cristo. A mulher, honre o seu esposo e seja igual ao Senhor Jesus Cristo. Aos filhos, honre seu pai e sua mãe e seja igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como é importante, meus amados, saber, como é importante nós termos o nosso entendimento aberto para estas coisas. Porque hoje em dia, se nós discorrermos, as pessoas não estão querendo ter muito conhecimento das coisas. Tudo é muito superficial. As pessoas não se aprofundam em estudos, não se aprofundam em muitas coisas. E muitas vezes nós somos tomados também desta maneira. E não nos aprofundarmos e não queremos saber. Porque o saber, ele traz o quê? Ele traz conhecimento. Ele traz a liberdade. A palavra de Deus, ela nos diz que a palavra dele ela nos traz conhecimento e nos traz o saber. E sem o saber e sem o conhecimento, meus amados, nós acabamos virando o quê? Escravos. E o Senhor, ele quer que nesta noite você venha saber o quanto é importante que você venha a ser igual ao Senhor Jesus. Como você venha a ser importante você ser igual ao nosso Senhor Jesus. Existem algumas culturas que elas dão muita importância para o conhecimento. Os japoneses, por exemplo, eles educam seus filhos, eles investem, o governo investe ali nas crianças para que elas venham ser. Tanto é que quando tem alguma prova de faculdade pública, os primeiros nomes são aqueles que têm um conhecimento maior, aqueles que sabem mais. É importante saber. Teve um período na China de muita crise, muita fome, uma luta muito grande. O que eles fizeram? Eles investiram no conhecimento. Investiram nas crianças, para que as crianças viessem ter escolas boas, para que as crianças viessem aprender, para que crescessem pessoas que fossem capacitadas a desenvolver funções, a trabalhar, a ser engenheiros, pessoas formadas. E a sociedade deles aconteceu o quê? Cresceu. Tudo isso com o quê? Com conhecimento e com saber. E nós temos, meus amados, nas nossas mãos, o maior conhecimento de todos, que é a palavra de Deus. E o Senhor, ele quer que você venha ter conhecimento, o quão importante é você mulher, o quanto importante é você marido, e o quanto é importante é você filho, você ser igual ao Senhor Jesus. Ser igual ao Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus, ele é o nosso mestre. Ele é o nosso rabi. Ele é aquele que nos ensina. Ele é aquele que nos indica. E a palavra de Deus que nós acabamos de ler, meus amados, fala para o marido, dá os deveres conjugais ali dos maridos. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas eu quero falar que hoje em dia nós vemos o quê? Uma luta muito grande. O diabo, ele tem lutado muito contra as famílias. E ele sabe que a família, ela é o quê? Ela é o plano de Deus. Um casal com seus filhos, eles expressam a presença de Deus. E o diabo, ele luta contra isso. Hoje eu tive a alegria, eu e a Sheila tivemos a alegria de receber em casa um dos meus sobrinhos. E ele se casou, ele vivia com a sua namorada, né? Aí ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Aí o pastor dele aconselhou ele a regularizar a sua vida. E ela não podia engravidar. Ela não podia engravidar. Eles queriam muito um filho e não podia engravidar. Mas ela se casou e nós fomos lá os padrinhos deste casamento. E foi muito legal. Uma igreja muito alegre. Ensinamento maravilhoso ali naquela hora do casamento. E eu falei, nossa, glória a Deus. A gente pregou a palavra, falou para eles a importância do casamento, a importância de viver junto, e eles aceitaram isso e estão se casando. Nossa, glória a Deus, fiquei muito feliz. E depois de um tempo,
ela ficou grávida. Ela que não podia ter filhos, ela ficou grávida. E hoje, antes da gente vir para o culto, eu estava lá segurando, babando no bebezinho, que eles foram levá-la para nós lá, e falaram, olha, nós vamos apresentar o nosso neném na igreja, e queria que vocês estivessem juntos e tal. Eu falei, nossa, mas que alegria. Este é um plano de Deus, meu irmão, minha irmã. Eu fiquei muito feliz, falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu esta palavra, e antes mesmo de eu falar, o Senhor já está falando, olha só, este é meu plano. E o inimigo, ele tem lutado contra isso. A gente anda por estas ruas aí, a gente vê no metrô o quanto que tem crescido de lesbianismo, de homossexualismo, até mesmo nas novelas. Embora eu não assista novelas, viu, meus amados? Mas só pelo comercial você vê ali. E eu estava vendo, vai passar uma nova novela ali, e tem lá um homossexual lá. Tudo isso você acha que é o quê, Igreja do Senhor? É o sistema desse mundo, usado pelo diabo, para influenciar mentes, dizer, olha, a família já não vale mais nada, qualquer um pode ser do jeito que é, mas não. Deus, ele tem um plano para a sua vida. E você, como família, e você, casal, e você, filhos, vocês expressam a presença de Deus. E é por isso que o diabo, ele luta tão contra a família. Eu fiquei ouvindo na televisão, na CBN, dizendo que os divórcios agora podem ser feitos pela internet. Tudo isso é plano do inimigo para destruir as famílias. E nós, como maridos, como homens, nós expressamos o quê? A presença do Senhor Jesus Cristo, como nós lemos aqui. E como a presença do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele é o quê? O sacerdote. E nós expressamos o quê? A expressão do sacerdote do lar. Então está nas nossas mãos nós o quê? Orarmos pelos nossos filhos. Está nas nossas mãos dos homens orarem pelas suas famílias. Está nas nossas mãos nós pegarmos e buscarmos a presença do nosso Deus. E falar, olha, na minha casa, quem manda sou eu e o diabo não põe a mão. Porque você foi constituído como sacerdote. E eu pedi para Deus 3 exemplos de pessoas que lutaram pelas suas famílias e viveram a vida em família. Um deles, exemplificando o homem, é Davi. Davi, ele foi um homem que ele amou os seus filhos, ele amou a sua família. E teve os momentos na vida de Davi, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Davi, ele luta pela sua família. E nós temos que lutar, meus amados. Se o seu filho, ele vê você orando, ele vai aprender a orar. Se o seu filho vê você adorando, vindo para a igreja, homem, ele vai vir para a igreja e ele vai adorar. Porque você é o exemplo. E Davi, ele passou por um momento ali de luta muito grande, ele teve que lutar pela sua família. 30, no versículo de número 6. Glória a Deus. A minha Bíblia é de letra grande, acho que eu preciso de uma letra gigante. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Somente esse versículo. Vou explicar o contexto, meus amados. Davi, ele saiu para uma batalha e ele deixou lá a sua família. E vieram alguns inimigos e levaram cativo sua família. E Davi, ele foi com os guerreiros, com espada, com lança, com cavalo. Eles foram guerrear e deixaram a sua família lá. Deixou seus filhos, deixou seus pertences. E vieram esses inimigos e arrebataram, levaram todas essas pessoas cativas. E aí começou um zum, zum, zum ali no meio, dizendo, olha, vamos apedrejar Davi, porque a culpa de tudo isso que está acontecendo é de Davi. Nós, como homens, muitas vezes passamos por lutas, passamos por provações,
passamos ali por uma dificuldade, algo que você tem que colocar na sua casa, algo que você tem que ministrar. E Davi, ele vem e nos ensina. Porque todos estavam pensando uma coisa, mas Davi, ele faz o quê? Ele se fortalece em quem, meus amados? Ele se fortalece em quem? Fortaleça-se no Senhor. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas fortaleça no Senhor, meu irmão, minha irmã. E principalmente, você homem, fortaleça-se no Senhor, porque o Senhor, Ele é a sua força. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele orou ao Senhor para saber o que ele iria fazer. E ele vai. E o Senhor fala, olha, pode ir, que eu vou te dar na mão esses inimigos. E Davi, ele sai, porque ele buscou a orientação de Deus e ele quis a presença de Deus. Você é o que, meu irmão? Você é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote do seu lar. Esteja sempre de guarda vigiando, porque o inimigo, ele sempre tem o mesmo plano de querer levar os filhos, de querer levar a família, e é o que acontece hoje. Nós vemos as crianças, muitas vezes, querendo ser influenciadas por um outro lado. É a sua oração, meu irmão, minha irmã. É a sua batalha na oração que vai trazer os seus filhos para perto de você. Porque você expressa a presença do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Como Cristo, meus amados, Ele expressa. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi determinado. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi aquele, meus amados, que se nós buscarmos um exemplo de determinação igual Davi, embora a adversidade fosse muita contra a vida dele, ele buscou força no Senhor. Se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos também determinados. Ele quer que você, cada dia mais e mais, igreja do Senhor, venha a ser fortalecido, venha a ser fortalecida e venha a ser determinado. Se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus e ver este Deus maravilhoso, que deixou o seu trono de glória e veio aqui nesta terra, andar aqui nesta terra e fazer a vontade do seu Pai. E se nós olharmos um pouco ali entre linhas e ver o contexto das coisas que aconteceram com o nosso Senhor, como ele foi afrontado, como ele foi ali, talvez até as pessoas querendo impedir que ele venha fazer a obra de Deus, mas ele foi determinado. Teve uma vez, meus amados, que mandaram um recado para o nosso Senhor Jesus Cristo, falando, olha, Herodes está querendo te pegar. Herodes está querendo te pegar. Você presta atenção, porque ele tem exército. O Senhor Jesus Cristo disse para ele, manda aquela raposa dizer o seguinte, ele manda dizer para o seguinte, porque hoje e amanhã eu curo, porque eu tenho uma determinação. O nosso Deus, Ele é determinado. Quantas não foram afrontas? Quantas vezes não foram que as pessoas queriam matá-lo? Mas Ele continuou determinado. E você, meu irmão, minha irmã, como eu disse, você é a imagem de Deus. Você é igual ao Senhor Jesus Cristo. Ele mora dentro de você. Todos nós que aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem e Ele faz morada dentro de nós. Então, a cada dia, meu irmão, minha irmã, esteja ciente de ser determinado. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi até o fim. Até o fim Ele carregou aquela cruz. Até o fim, tudo aquilo que foi determinado para Ele fazer, seja determinado, meu irmão, minha irmã. Em tudo aquilo que você for fazer,
Em tudo aquilo que você tiver que fazer, seja determinado, porque o Senhor é contigo. O Senhor, Ele é contigo. Você é a imagem de Deus. A expressão do Senhor Jesus Cristo está no seu rosto. A palavra de Deus nos diz que Moisés, ele entrava no Santo dos Santos para falar com o Senhor acerca do povo. E quando ele saía, o rosto de Moisés brilhava. O rosto de Moisés brilhava tanto que as pessoas não podiam olhar. O seu rosto, meu irmão, minha irmã, ele tem que brilhar. Porque a glória de Deus está na sua vida. Você é a imagem de Deus como família. Talvez você possa estar passando por alguma luta, talvez você possa estar passando por algo assim com seu casamento, ou você que, do seu pai, você está bravo com seu pai ou alguma coisa. Não, deixe tudo isso de lado, porque você, dentro da sua casa, dentro com seus pais, ali almoçando, comendo aquela macarronada, ou tomando um café simplesmente, você é a imagem de Deus. Eu vejo aqui tantas famílias, casais, é a presença do nosso Deus. Ele quer isso para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Esteja sempre atento. E eu busquei também um exemplo de fé para falar com as irmãs. E o Senhor me deu Sara. Sara que não podia ter filhos, Sara que era estéril, Sara que talvez ali no meio de todo aquele povo, ela pudesse ser ali rejeitada, dizer, olha, mas o que adianta? Ela é casada com um homem rico, mas não pode ter filho. O que adianta? É bonitona, a palavra de Deus falava que ela era bonitona, mas não pode ter filho. O que adianta tudo isso? E não pode ter filho. Porque a mulher valia pelo filho que ela poderia ter. Mas o Senhor, Ele tinha uma promessa na vida de Sara. O Senhor tinha uma promessa na vida de Abraão. E ela tem um filho. Mas a história de Sara, meus amados, ela é algo que vai se crescendo e vai se amadurecendo a cada dia, se nós olharmos pela palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele disse para Abraão que ele ia ter um filho, só que Abraão já era avançado de idade. Aí aparecem uns anjos na casa de Abraão, imagina, bater na sua porta lá, uns anjos, e ele recebe aqueles homens. E um daqueles anjos diz que Sara, ela ia ter um filho. E a fé de Sara talvez, acho que não era tão forte, não estava tão firme no Senhor. E ela faz o quê? Ela ri. Eu acho que eu também riria. Porque a idade já era muito grande. Às vezes a promessa na vida da gente, que a gente ri. O Senhor fala, olha, eu vou te abençoar com um emprego melhor. Olha, eu vou te abençoar com uma casa. Olha, eu vou te abençoar com algo grande. Você vai ter um casamento maravilhoso. Vou te abençoar de tal forma ou de tal forma. Aí você fala, Senhor, mas os meus recursos. Senhor, mas a minha condição. Foi o que aconteceu com Sara. Ela riu. E a palavra de Deus nos diz, e até é engraçado, que o anjo chega e fala para ela, por que Sara está rindo? Aí ela fala, não ri não. Todo mundo está vendo que você riu. A palavra de Deus fala que ela riu por dentro ali, mas Deus conhece o íntimo e o coração. Fala, por que você riu? Não, eu não ri não. Você riu? Não, não ri não. E a palavra de Deus vem dizendo que depois de um tempo, Sara tem esse filho, mas a fé dela ainda não estava totalmente firmada. E ela vai tendo, e o crescimento na vida dela vai acontecendo. Tanto é que ela pega e fala para Abraão se deitar com a serva dela, Agar. E Abraão se deita. Mas depois, meus amados, o Senhor vem e fortalece essa mulher.
Depois, se você gosta de anotar, você vai lá ler em 1 Pedro 3:6, que fala que Sara, depois você anota, meus amados. 1 Pedro 3:6 fala que Sara, ela é um exemplo para as mulheres. Ela é um exemplo para as mulheres de serva de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Hebreus 11. Aleluias. Glória a Deus. Ser igual ao Senhor Jesus. Aleluia. Você, mulher, você é igual ao Senhor Jesus. Você, meu irmão, você é igual ao Senhor Jesus. Você, filho, você é igual ao Senhor Jesus. Por isso, você é uma potência. Aleluia. Hebreus 11, no versículo de número 11 diz: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia. Meus amados, somente até aqui, que eu quero enfatizar para os amados. Tudo aconteceu na vida daquela mulher, mas ela teve um momento que ela creu. Talvez a gente chega na igreja, como todos nós chegamos na igreja, chegamos na presença do nosso Deus, e a nossa fé ela vai crescendo. Nós vamos nos amadurecendo, nós vamos crescendo. É isso que o Senhor Ele quer para a sua vida e para a minha vida. Que nós venhamos a cada dia a crescer na fé, a receber a promessa. Agora você imagina, meus amados, aquelas pessoas que talvez pudessem tirar um sarro ali de Sara, dizer alguma coisa contra ela, quando ela tem aquele filho, e aquele filho é o filho da promessa. Aleluia. Como eu fiquei contente segurando aquele bebê hoje. Eu imagino Sara segurando, uma senhora já de idade, segurando aquela criança e embalando. Talvez alguém pudesse perguntar: quem é? É da sua filha? Não, é meu filho, é filho da minha promessa. É meu filho e é filho da minha promessa. Porque o nosso Deus, meus amados, Ele é poderoso para fazer. Que a sua fé, meu irmão, minha irmã, venha cada dia mais ser fortalecida e aumentada. E a presença do Senhor Jesus Cristo venha estar cada dia mais dentro do seu coração. E você venha refletir esta fé. Porque você é imagem do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meus amados, agora para exemplificar a vida dos filhos, eu peguei um outro personagem, o José do Egito. Esse rapaz sofreu, teve uma vida difícil, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, passou por maus bocados, foi acusado ali pela mulher de Potifar de querer estrupá-la, foi acusado de várias maneiras, foi jogado num cárcere. Esse rapaz sofreu muito, mas ele não negava a sua fé. Ele estava sempre ali, diante do nosso Deus. Filhos que estão aqui, nós vamos ter agora o Dia das Mães. Não esqueça de dar um abraço muito grande na sua mãe, de honrar. E a palavra de Deus diz que ele era filho de Jacó. Jacó, ele também passou por muitas lutas na sua vida. 7 anos para ter uma mulher, depois mais 7 anos para ter a mulher que ele tanto amava. Trabalhou tanto para conseguir adquirir ali alguns bens, suas ovelhas, os seus gados, tudo aquilo ele trabalhou, mas, como diz aí no popular, ralou. Trabalhou muito. E aí quando ele chega, na sua velhice já, recebe a notícia que o filho dele tinha morrido. E uma fera tinha ali despedaçado o filho dele.
ele tinha feito uma capa para esse filho que ele tanto amava, e ele recebe aquela capa, toda suja de sangue, com aquela história dizendo que o filho dele tinha sido morto, e ele fala, nossa, tanto que eu já lutei, agora ainda perco meu filho, quanta luta ele tinha, mas ele tinha um filho que amava o pai, ele tinha um filho que queria honrar o pai, e ele passa por todas as lutas, esse José, e ele interpreta ali o sonho de Faraó, todos nós conhecemos essas passagens bíblicas, ele interpreta ali o sonho de Faraó, e sabe, meus amados, por esse desejo tão grande, eu creio, dele honrar o seu pai, a sua mãe e a sua família, o Senhor vem e abençoa ele. Não existia um cargo de governador do Egito. Não existia o cargo de governador do Egito. Quem mandava era somente Faraó. Quem manda é Faraó, e não tem nada. Aleluia. Mas o meu Deus, quando vê um filho que quer honrar o pai e a mãe, ele abre porta aonde não tem porta. Ele faz o impossível. Eu não sei se é coisa grande, eu não sei se é coisa pequena, mas que ele faz, ele faz. Porque esse José, ele, depois que ele se torna ali, de ter sofrido tudo isso, ele se torna o governador do Egito, ele manda chamar quem? O pai. Eu quero meu pai perto de mim. E a Bíblia nos diz que no mundo havia uma grande fome, mas Jacó, que tinha trabalhado 7 anos para ter a esposa, depois mais 7 para ter a esposa que ele tanto amava, que tinha lutado, saiu meio ali que fugido da terra ali do seu sogro, ele encontra um descanso, ele encontra um lugar de paz, porque ele tinha um filho que queria honrar o pai. Eu, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu sempre ajudei a minha família, você que é filho, sempre esteja ali pronto a honrar o seu pai, sua mãe, não só financeiramente, mas em tudo aquilo que você puder, no amor, no companheirismo, na obediência. E eu tinha um sonho de estar sempre ali ajudando a minha mãe, sempre tive esse sonho, e eu, quando podia, estava sempre ali, sempre quando eu vou lá, ela falou, você sempre traz alguma coisa. Eu sempre, e ela é viúva, né? Eu sempre levo leite, que a irmã dá, levo leite, levo 1 quilo de frango, não é bom? Levo ali alguma coisa para ela, sempre levo alguma coisa. E eu estava ali no meu coração falando, Senhor, estava na casa dela, falei, Senhor, como eu queria ter honrado mais a minha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como eu queria ter honrado mais a minha mãe, poder fazer mais alguma coisa. Eu louvo a Deus também pela minha esposa Sheila, que tem esse pensamento, e a gente tem colocado isso em prática. E o Senhor naquela hora, como uma flecha veio no meu coração, mas você já faz. Ué, faço. Eu não consegui entender. Por quê? Porque nós compramos um apartamento, louvado seja Deus, pelas mãos do Senhor mesmo, porque Ele abençoa. Compramos o apartamento, só que antigamente nós morávamos na casa da minha mãe, no fundo, e nós construímos lá. O Vinícius era desse tamanhozinho ainda, agora já está passando de mim. Construímos lá uma casa, dificuldade, construímos uma casa, e eu orei a Deus, na sexta-feira, vem orar, viu, meus amados? Eu orei a Deus pedindo que o Senhor, ele desse uma condição que depois que eu mudei a casa ficou vaga lá. Que ele desse uma condição de alugar para alguém que fosse algum parente, alguma pessoa que a gente tivesse confiança, poder morar junto com ela, fazer companhia e ajudar. E Deus abençoou. E graças a Deus, a casa que nós construímos é um canal de bênção para que ela venha receber um tanto de aluguel lá. E aí o Senhor falou, você já a abençoa.
E eu quero dizer isso para você que é filho. Tenha isso no seu coração, porque a palavra que nós acabamos de ler, ela nos diz para que tudo vai bem, para que Deus te abençoe. Nunca é perdido, meus amados, aquilo que você faz com carinho, pela vida dos seus pais, da sua mãe, pela vida dos seus pais. E o Senhor, Ele vai cada dia mais abençoando a sua vida. E José tinha esse desejo no coração, e ele abençoou a vida do seu pai. E eu creio, meus amados, que quando a gente cumpre ali a palavra do nosso Deus, a bênção do Senhor, ela vem nas nossas vidas. Eu creio assim também, igreja do Senhor. Se José, ele não tivesse nem aí com os pais dele, eu não sei se ele ia ser o governador. Poderia até ser abençoado. Mas ser o governador, aquele a quem nós estamos falando aqui, eu não sei. Eu tenho cá minhas dúvidas. Mas Deus conhecia o coração dele e sabia que ele ia cuidar de toda a família. Seja cada vez mais e mais filhos, pessoas que venham cada dia buscar a presença do Senhor e abençoar a vida dos seus pais. E agora, antes de encerrar, meus amados, eu queria dizer que os casais também refletem a glória de Deus. O marido e a mulher refletem a glória de Deus. Espiritualmente, o inimigo, ele vê a presença de Deus. Como uma família num todo. Talvez você falou, olha, mas mora só eu, a minha avó. Você também reflete a glória de Deus. É família. E nós lemos, meus amados, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo dizendo, que grande é este mistério. E ele fala, me refiro a Cristo e à igreja. E nós tivemos um curso aqui juntamente com o pastor César, e eu lia esse texto e o Senhor não me trazia elucidação. E neste curso que nós tivemos, por isso eu convido você, venha, aprenda da palavra de Deus. E neste curso que nós tivemos, eu aprendi o que o Senhor está dizendo. Grande é este mistério. Porque o casamento, ele é o exemplo de Cristo como o marido e a esposa como a igreja. E qual é este grande mistério, meus amados? Porque Cristo, meu irmão, minha irmã, Ele tem o quê? Como eu e a minha esposa, temos o quê? Afinidade, temos amor, temos companheirismo, temos intimidade. Assim, Cristo é com você. Porque se nós formos ler no livro de Cantares, é tanta rasgação de seda ali do casal um para o outro, porque é a mesma coisa que Cristo ele tem para a sua vida, como igreja, a maneira como Ele te trata, como aquela esposa amada do livro de Cantares. E a mesma maneira, meus amados, como nós refletimos como casal a presença do Senhor Jesus. E é por isso que o inimigo, ele vem e ele luta contra, jogando mesmo toda espécie de homossexualismo, porque não reflete a glória de Deus. O que reflete a glória de Deus é um casal. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu convido você, igreja do Senhor, que é casado, a cada dia mais amar a sua esposa, a cada dia mais estar diante, buscando a presença de Deus, sendo esta bênção maravilhosa. E quando eu preparava a mensagem, eu pedi para o Senhor um exemplo de como muitas vezes alguns casais, eles se tornam, parecido como eu pego o trem às vezes para ir trabalhar, e eu fazia muito tempo que eu não andava de trem, e eu fiquei horrorizado, meus amados.
O trem vem chegando, está todo mundo ali perto, né? Você sabe como é que é. Aí o trem vem chegando, aí as pessoas vão, quem tem mais força, mais tamanho, vai abrindo os braços para chegar na porta antes, porque assim quando a porta abrir, já escolhe o lugar e o pessoal vem correndo. Falei, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Ainda bem que eu ando poucas estações, mas é dessa maneira. E às vezes, as pessoas estão no casamento com essas mesmas armas. A pessoa já chega em casa e fala, olha, se falar isso, eu já estou aqui, ó, está na manga já. A carta está na manga. As pessoas, então, meus amados, deixe, abaixe as suas armas. Às vezes ela fala armas, às vezes são maneiras que você fala, às vezes são maneira com que você olha. E nós, como Sara, nós vamos aprendendo a cada dia a ser igual ao Senhor Jesus. A cada dia aprendendo a ser igual ao nosso Senhor Jesus. Para encerrar, meus amados, eu gostaria que os irmãos fossem comigo de novo para o livro de Efésios. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe de lutar, meus amados. Faça como Davi. Santo é seu nome. Efésios 6. Eu gosto muito desta frase do apóstolo Paulo, porque ele vem trazendo muito ensinamento. O Espírito Santo de Deus vem usando muito a vida dele. E ele fala, em Efésios 6, no versículo de número 10, diz, finalmente, amém? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Versículo 18. Orem no Espírito, em toda ocasião, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Aqui nós já conhecemos todo este contexto da palavra de Deus. E nós vamos orar. Você vai orar pela sua família. Você vai orar para que cada dia mais e mais a presença de Deus venha a crescer na sua vida. E eu gosto muito dessa palavra do apóstolo Paulo, que ele fala tudo isso. Ele fala depois, olha, faça como Davi. Lute pela sua família. Mas a nossa luta não é contra os seres humanos. As nossas lutas, está dizendo aqui, é contra os principados, contra as forças espirituais das trevas. Contra essas lutas você vai orar. E você vai declarar, Senhor, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos na sua presença. Sabe por quê, igreja do Senhor? Breve, o Senhor Jesus Cristo vem. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar, meus amados. Aleluia. Se você está perto aí do seu parente, do seu marido, da sua esposa, segure na sua mão. Se você está meio longe aí, se precisar ir 2 fileiras ou segurar. E se você não está com nenhum dos seus parentes aqui, seu esposo, então você coloca a mão no seu coração e nós vamos orar. Eu quero nesta oração orar junto com você, clamando, pedindo, Senhor, que o Senhor venha ser um muro de proteção na minha família. Que a bênção do Senhor, ela venha cada dia mais ser fortalecida na minha família. Que cada dia mais e mais eu venha a ser este ser parecido com o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Pai Santo, nós, Senhor, meu Deus amado, te agradecemos, Deus,
cada família aqui, Deus Santo, reunida, Deus, representados, Pai amado, e sendo, Senhor Deus Santo, a sua glória, Pai. Deus, que todo laço do inferno, Pai, que quer, Senhor Deus Santo, destruir as famílias, Deus, eu repreendo agora, em o nome do nosso Senhor Jesus. Pai Santo, nós temos, Senhor Deus Santo, este privilégio, Deus, neste nome poderoso, Deus. Pai, abençoa o pai de família, Senhor meu Deus. Traz, Deus Santo, de volta, Senhor meu Deus amado, os cultos nos lares, Deus. Traz de volta, Pai amado, a oração, Pai Santo. Abençoa esta mulher sábia, Senhor meu Deus amado. Pai, abençoa no conhecimento da sua palavra, Deus. Abençoa, Senhor meu Deus amado, no crescimento espiritual, Senhor Deus. Que ela venha ter essa progressão maravilhosa como Sara teve, Deus. Abençoa, Senhor meu Deus amado, este filho, Senhor meu Deus. Que ele venha, Senhor meu Deus amado, ser, Senhor Deus Santo, este homem, Pai amado, abençoado, Senhor meu Deus amado. Que as bênçãos do Senhor, Pai, venha, Senhor meu Deus amado, como uma chuva, Senhor meu Deus amado, sobre a vida, Senhor Deus Santo, desses filhos, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus amado, cada uma das famílias, Senhor meu Deus. Pai, que o Senhor, Pai amado, venha ser sim, Deus Santo, o nosso muro de proteção, Pai amado, nas nossas vidas, Deus, e nas nossas casas, Pai. E que nós venhamos, Senhor Deus Santo, saber e aprender, Deus. Pai, eu oro agora também, Senhor, pela vida, Senhor meu Deus amado, deste meu irmão, desta minha irmã, Deus, que está com a mão, Senhor meu Deus amado, no coração, Deus. Crendo, Pai amado, que o Senhor está operando, Senhor meu Deus amado, na família dele, Pai amado, na família dela, Deus. Abençoa, Pai Santo. Glorifica, Senhor meu Deus maravilhoso, o teu nome, Deus. Guarda, Pai amado, a família dessa igreja, Senhor Deus Santo, e fortalece, Deus, para a honra e para a glória do teu nome santo. Aleluia, 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 aleluia. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.